Bebê reborn. Tá aí um tópico que jamais passou pela minha cabeça que eu iria discutir neste canal. Até porque até semana passada eu nem sabia o que era bebê reborn. Mas lá no meu grupo do Telegram alguém me enviou um vídeo aí para o meu para a minha depressão de um parto de bebê reborn. E aí eu fui pesquisar o que era essa desgraça. E me arrependo de tê-lo feito. Eu era uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais esperançosa antes dessa pesquisa. E eu já tinha na minha listinha de vídeos o tópico pai de pet para discutir. Porque as pessoas, obviamente, elas veem que eu tenho um cachorro, né? Meu cachorro, de vez em quando ela faz um... Ela aparece aí pulando na cama. Então eu acho que é um vídeo interessante porque se alguém assiste só minha cachorra pulando na cama, essa pessoa provavelmente me enquadrará no grupo dos pais de pet, né? E porque a questão do fenômeno de pai de pet, ela reflete um problema que nos interessa nesse canal, que é a questão da falta de Deus na vida das pessoas, né? E do ataque da família. E essa questão do bebê reborn é simplesmente mais um offshoot, né? uma consequência desse mesmo problema. A raiz é a mesma. E o que é que está acontecendo com a sociedade? A sociedade abandonou o catolicismo, abandonou o cristianismo, abandonou a família. Então, no passado, as pessoas se casavam cedo. No passado, as pessoas tinham vários irmãos e irmãs, né? Meu pai, por exemplo, ele teve aí uns 13 irmãos e irmãs. Então, se você der uma pesquisada aí, se você não for geração Z, muito provavelmente o seu avô, bisavô, eles tiveram vários e vários filhos. Tá? E se você for nos meios tradicionais católicos, você vai ver exatamente isso, né? Eu tenho amigos aí em São Paulo que têm 11 filhos, 7 filhos. Na minha paróquia você tem aí casais jovens que já estão com 4 filhos. Tá? Totalmente eliminando essa ideia de que é impossível ter vários filhos nos tempos modernos. Inclusive esse casal que eu estou pensando dos 11, 12 filhos lá em São Paulo, eles têm empregos extremamente mundanos, não mundanos, essa palavra é errada, simples, nada de classe média alta. Mas Deus provém. Agora, a sociedade moderna, nas últimas décadas, ela tem sistematicamente atacado a família. Mulheres, por exemplo, foram convencidas de que ser uma dona de casa, uma mãe, é algo ruim. Que viver aí a vida de um homem, né, trabalhando em empresa, virar CEO de empresa, trabalhar 8 a 10 horas por dia, não ter um marido, não ter filho, é uma excelente vida. Que a felicidade será alcançada através dessa vida. Que os homens estavam aí impedindo as mulheres de florescerem. Elas viviam como escravas, como submissas, servas, inferiores. Então, hoje em dia, você está aí cheio de mulheres quarentonas, morando sozinhas em apartamentos, com uma vida promíscua, e de repente elas descobrem que elas queriam ter filhos. Mas já era, porque o sistema biológico feminino ele tem tempo, né, de expiração aí. Expiração é uma palavra? Expiration? Enfim, às vezes eu invento umas palavras aqui nesse canal por causa de morando fora há muito tempo. Vocês me corrijam aí nos comentários, né? Data de validade. Data de validade, lembrei. E aí começa com essa palhaçada de pai de pet.
As pessoas começam a ter cachorros para substituir filhos. E não precisa ser necessariamente quando a mulher percebe que ela não vai ter mais filho. É mesmo na época ali que ela está com seus 20 e tantos, 30, né? Mas como ela não quer criar uma família, porque isso vai atrapalhar com a carreira, muitas vezes ela tem um namorado lá que tem a mesma visão idiota, porque não foram simplesmente as mulheres que foram corrompidas, né? As mulheres se tornaram masculinizadas, os homens se tornaram efeminados. Então você tem aí ambos, homens e mulheres, achando que acumular bens, dinheiro principalmente, né? Carros caros, viver para si próprio, isso que é uma boa vida, né? Vou gastar dinheiro com família, ter filho, deixar de viajar pelo mundo para botar filho na escola, ou para, enfim, vou abdicar dos meus confortos, da minha liberdade para ter família. Não, não. Lá para os 40 eu preocupo com isso daí, né? E aí, como as pessoas elas geralmente têm uma carência de ter ali alguém ou alguma coisa para dar o carinho e sair totalmente daquela ah, esse egoísmo, né? Acabam que pegando um pet para cuidar. Só que o desejo de ter um filho, isso aí está escrito na alma de uma pessoa, seja mulher ou homem. Mas principalmente nós mulheres, o instinto maternal é um dos instintos aí mais fortes, até entre os animais irracionais, né? Uma das primeiras coisas que Deus faz depois de criar o homem é exatamente mandá-los a popular a terra, né? Então esse instinto ele acaba se materializando, né, propagando na forma com que essas pessoas cuidam dos animais. Então você vê aí mulher, as dondocas, colocando um cachorro lá, o seu pincher, ou se ela for mais riquinha, sei lá, um Pomeranian, vai colocar o bicho lá dentro de um carrinho de bebê, colocar umas roupinhas no animal, chamar de filho, ô minha filha, não sei o quê. Então, todo aquele instinto materno que deveria estar, né, ordenadamente apontando para a sua própria filha, né, acaba sendo de forma desordenada aplicada a um cachorro. E isso é ruim para os cachorros também, tá? Vocês aí que são anti-família, mas são pró-ambientalismo, pró-cachorrinho, etc. Isso não é bom para o cachorro. Esses cachorros mimados, que são tratados como crianças, eles são animais extremamente infelizes, porque não estão vivendo conforme sua natureza. São animais geralmente agressivos, né, possessivos, etc. Cachorro tem que ser tratado como cachorro. Isso não quer dizer que você não possa abraçar seu cachorro, falar com vozinha, né? Isso a maioria das pessoas acaba fazendo, mas o animal tem que ser tratado como animal. Tá? A minha cachorra, inclusive eu pretendo fazer um vídeo só sobre ela, porque ela foi extremamente importante para mim nos períodos difíceis da minha vida. É um animal que eu treinei desde muito cedo e ela é um cachorro excelente. Eu levo ela para asilo de idosos, ela vai em todos os lugares, assim, pubs, é um animal que deita ali no chão, não fica enchendo o saco. No Brasil eu levava ela para churrasco, às vezes a carne ficava na altura ali do joelho, numa mesa baixa, com a pessoa sentada, e essa cachorra não encostava na carne, né? Então é um animal que eu treinei, eu não deixava ela comer no momento que eu comia, tratei ela como um cachorro. Por exemplo, se eu botar ela no meu colo, ela absolutamente detesta, apesar de ser uma cachorra extremamente amorosa, ela sai fora, porque ela não foi acostumada com isso. Então é um animal, e o animal ele é bom. Tá? O animal, quando ele serve ao homem, ele é uma excelente... Ele está fazendo aquilo pelo qual ele foi criado. Tá? Os animais existem para servir o homem e dar glória a Deus. Então, um cachorro que guarda uma casa ali na fazenda, ou um animal, uma companhia, né, para uma família, para uma pessoa solteira, vivendo como cachorro, isso é uma coisa boa, né, ou neutra. Agora, quando você começa a tratar um animal como se ele fosse humano, há uma desordem. Geralmente é uma questão psicológica, né? Você está tentando projetar alguma coisa que está errada na sua vida ali no cachorro. Nesse caso, a ausência da família. Então, aí começou esse fenômeno de pai de pet, né? Gente tratando o cachorro igual criança. Tá? Então, na minha casa, se você chegar com o cachorro dentro
um carrinho de bebê, você não vai entrar, eu vou te mandar embora, basicamente, porque você claramente tem problemas mal resolvidos, não é o tipo de pessoa que eu quero conviver. Agora, veio, como eu abri esse vídeo, essa questão nova aí do bebê reborn. E como toda coisa maluca do mundo, o negócio simplesmente aparece do nada e explode. Eu não tinha ouvido falar dessa desgraça. E até onde eu entendo, esses bebê reborn existiam ali nos Estados Unidos desde 1990. Mas agora o brasileiro resolveu abraçar uma causa, né? Porque o Brasil é assim, né? Com atraso ele sempre importa todo o erro do mundo, principalmente dos Estados Unidos, e multiplica e consegue piorar aquilo que já estava lá fora, né? Então eu não sei o que aconteceu, que de repente essa desgraça desse bebê reborn está em todo lugar que você olha. Tá? Quais foram as forças aí malignas da mídia, qualquer que seja, que deram uma propulsão nisso daí. Eu não faço a menor ideia. Mas se trata do mesmo problema. São pessoas psicologicamente problemáticas. Né? Pessoas que querem substituir a criança real por um bebê falso. Tá? E, como sempre, haverá uma normalização disso daí. Se eu aqui fazer esse vídeo, falar que a pessoa que tá, né, cuidando de um bebê, de uma boneca realista, né, como se fosse uma criança de verdade, ela tem problema mental, eu serei processado porque, né, estou discriminando. Para quem não sabe, né, eu vou atrapalhar a sua vida. Olha aí. Aqui a gente fala que a gente não vende uma boneca. Boneca você vai em qualquer loja de brinquedo, compra na prateleira, passa no caixa e vai embora. Aqui a gente vende a experiência, um sonho. A criança chega, escolhe o bebê, a criança ou o adulto, né? Escolhe o bebê, aí a gente entra com o carrinho de maternidade, as enfermeiras todas vestidas de enfermeira, entrega o bebê no colo da criança, muitas vezes a criança se emociona, a família se emociona, tudo isso é filmado, né? E aí elas pesam, medem o bebê, a gente explica todos os cuidados, coloca a pulseirinha de maternidade, preenche a certidão de nascimento, então elas vão embora realizadas. E aí a gente já dá uma caderneta de vacina com a consulta de retorno para ela voltar com o bebê. Aí elas voltam, a gente faz a vacina, penteia, faz toda uma encenação para a criança ou para o adulto e eles vão embora. Então aqui não é visto como uma loja, a gente entende como uma maternidade mesmo. Então, olha isso aí, né, cara? Dá cartão de vacina para uma boneca, cara. Volta para dose de reforço. Não se considera uma loja. Olha o nível que as coisas estão. E essas bonecas custam aí milhares de reais, né? Então, o que eu posso dizer sobre isso, cara? Quer dizer, vou até tomar um vinho aqui, porque depois dessa... Então, uma criança, brincar de boneca é uma boa atividade, tá? Boa prática. Agora, você começar a fazer boneca que é super realista, já começa a ficar um pouco estranho, assim, né? Porque você está começando a mesclar a realidade demais com a fantasia. Mas ainda seria tolerável. Agora, você fazer esse negócio, levar para o hospital, fazer vacinação, parto de bebê reborn, mostra que o mundo está completamente louco. A galera que está vendendo isso daí, eu acho que eles simplesmente estão tirando dinheiro de uma coisa que tem maluco querendo comprar, entendeu? Então eu os vejo como visionários aí, que estão explorando um mercado e ganhando uma grana preta em cima disso daí. Agora, se as pessoas que estão comprando são pessoas claramente que têm algum tipo de algum problema real, assim, psicológico, algum trauma, etc., então aí já é uma exploração dessas pessoas. Então, cara, eu não tenho nem o que dizer demais. Porque pra mim, isso é uma coisa tão óbvia, qual que é o problema, que vocês não precisam de Rômulo falar pra vocês qual é o problema. Existe algum uso, sei lá, virtuoso para essas bonecas aí? Já ouvi dizer, para pessoas que perderam um filho, estão aí passando por algum trauma, né? Tiveram muitos abortos e não sei o quê, ou infertilidade. Olha,
até algumas décadas atrás, perder filho era parte do cotidiano de quase todas as mulheres aí. Se você ler a história por exemplo, de Santa Teresinha, do Menino Jesus, acho que ela perdeu metade dos irmãos na primeira infância. Imagina se toda mãe, né, toda a história da humanidade, entrasse em uma crise depressiva e precisasse de uma boneca reborn para sair ali da estase toda vez que ela perdesse uma criança. Eu não estou aqui minimizando a perda de uma criança, jamais. Não quero nem pensar nessa possibilidade, é algo assim extremamente doloroso, até para os pais de Santa Teresinha, que eram santos. Agora, é algo real que a sociedade moderna é muito, muito fraca psicologicamente. As pessoas perderam a noção, e isso também tem a ver com a perda do catolicismo, a noção de sofrer bem. Tá? Se vocês procurarem aí no meu canal, vocês vão ver uma das minhas lives lá, Café com Negacionista, com um casal extremamente jovem, brasileiro, que eu conheci aqui na Inglaterra, que eles perderam um filho. Tá? Inclusive o pai foi abençoado com uma inspiração angélica, de na hora que a criança saiu ali quase morrendo da mãe, né? Ele teve a presença de espírito de batizar essa criança. E você escuta a entrevista que eu fiz com eles, e eles estão ali cheio de amor, cheio de fortaleza, cheio de gratidão. Por quê? Porque eles entendem e respeitam a vontade de Deus e sofrem bem. É óbvio que ela sofreu amargamente a perda dessa criança e ele também. Mas, porque eles têm fé em Deus, ainda mais depois dessa criança ter sido batizada, essa perda se torna muito mais suportável e a pessoa segue a vida, sempre amando a criança, pedindo até intercessão da criancinha, no caso aí dessa, batizada. E Deus sustenta essas pessoas e sustentou os diversos católicos ao longo da história que perderam diversos filhos. Mas hoje em dia a sociedade moderna ela não tem Deus. Então a pessoa ela tem só a si própria para superar a dor e muitas vezes ela não vai dar conta. Eu diria que ela nunca dará conta. E aí as pessoas estão, maiorias, né, com depressão. Eu que o diga, na minha época de ateu, eu tive depressão. As pessoas estão extremamente fragilizadas, não tem fortaleza nenhuma. Nós vivemos com muito conforto, né, nós vivemos ao bel prazer o tempo inteiro, então temos zero fortaleza. Né, hoje em dia ninguém capina lote, ninguém acorda, sabe? Não tem aquela vida difícil que um camponês teria, etc. A gente tem tudo muito fácil. Então a gente também é mais fraquinho. Então, eu não sei, eu não sou psicólogo, eu não sei se eu recomendaria, assim, usando o senso comum, eu não recomendaria uma mãe viver em uma ilusão, né? Substituir a realidade, que é a perda de um filho, por exemplo, por cuidar de uma boneca super realista para tornar a sua perda mais palatável, né? Ou mais tolerável. Mas, enfim, deixo aí para os bons psicólogos decidirem. Agora, talvez uma pessoa que tem demência está num hospício lá e uma boneca dessa traz algum tipo de conforto muito grande para essa pessoa, e uma vez que obviamente ela não pode tomar conta de um bebê de verdade, que ela vai acabar machucando a criança, ou um cachorro também vai acabar maltratando o cachorro, não sei, uma pessoa com insanidade, problemas, talvez, porque aquela pessoa já está fora da realidade. Agora um indivíduo normal, levando criança, bebê de plástico, de silicone para o hospital, cara, aí não, né? Não dá. Não dá. E mostra essa falta de Deus na vida das pessoas. Primeiro porque não querem construir família, né? É muito fácil ter cachorro. Tem a minha cachorra, o que eu preciso fazer? Comida, água. Levar para sair. E ela faz cocô e xixi lá fora. Pronto, pega o cocô dela e joga no lixo. Cachorro vira lata, quase nunca fica doente. Quando fica, sei lá, comeu o lixo inteiro orgânico uma vez, vomitou o negócio inteiro, ficou amuada um dia, estava de pé de novo. Fácil, né? Agora,
as relações, né, com uma criança, com um filho, com qualquer pessoa, né, ela é muito mais difícil, muito mais complexa, ela exige verdadeiro amor, ela exige caridade, ela exige sacrifício, ela exige virtude, tempo, o sofrimento. Então as pessoas não querem isso. Então é muito mais fácil ter um cachorro. O cachorro morre, você compra outro, sei o quê. Então, cara, eu acho que é uma pena, né? Que eu tenho que fazer um vídeo sobre esse assunto aí, né? E que tenha tantos vídeos sobre isso. Uma coisa dessa jamais deveria ter um mundo saudável, um mundo em que o catolicismo fosse o centro, que as pessoas tivessem uma vida espiritual forte, né? Deus estivesse presente na vida delas. Isso aí, bebê reborn não seria manchete de absolutamente nada. Mas vivemos em um mundo sem Deus. Então é um mundo de bebê reborn. Então é isso, galera. Para quem não conhecia essa desgraça, me desculpe. Você é agora uma pessoa com um conhecimento deplorável aí, que culpa minha, meia culpa. E para fazer um sumário, né? Por que é um problema de falta de Deus? Primeiro, o ataque à família, ele vem, obviamente, do abandono do catolicismo, né? Você tem divórcio, você tem contraceptivos, que são duas coisas que a Igreja Católica não aceita, né? A Igreja sempre defendeu né, os gender roles, o marido e a esposa têm funções diferentes, né? O que na mídia brasileira chama de família tradicional, né? Não existe isso, família tradicional, é família, ponto, né? O resto não é família. Então, sempre defendeu isso, você tira Deus da jogada, você tira o catolicismo da jogada, as pessoas começam a buscar simplesmente o prazer, né, o pecado, né, não querem filho, o filho passa a ser um estorvo, mas os instintos de maternidade, querer ali dedicar a alguma pessoa, vai existir ainda no coração desses indivíduos, então eles vão projetar isso daí num cachorro, e agora, por alguma razão, virou moda projetar nisso em uma boneca, tá? Eu não sei qual que é mais desordenado, pelo menos a boneca ela representa uma criança, né? Mas pelo menos eu acho que isso é ainda mais desordenado porque se trata de um objeto mesmo, né? Um objeto ali que nem vivo está, enquanto que o cachorro, pelo menos, ele tem uma alma, ele anda, ele tem uma personalidadezinha dele lá, etc. Tá? Então a tendência é as coisas ficarem cada vez mais malucas, né? E o fato, né, se for usado para essas coisas que eu falei aí, de sofrimento, não sei o que lá das contas, também é uma questão de falta de Deus, porque uma pessoa que acredita em Deus não precisa de algum tipo de ajuda ou step aí, emocional, de alguma forma, de uma terapia, etc. Não estou dizendo isso, mas eu acho que no passado as pessoas sofriam muito melhor e precisavam muito menos dessas muletas aí meio insanas, ok? Então, então é isso, cara. Quem quiser me mandar uma bebê reborn, eu vou dar o meu endereço para você aí, você me manda e eu vou deixar ela aqui do lado aqui. Eu prometo fazer um vídeo com a bebê reborn do meu lado aí, e gravar um vídeo do parto dela e levando ela aqui para a clínica do meu bairro para ver se eles me atendem com a bebê reborn, porque pelo visto até isso está rolando, né? Gente levando para o hospital de verdade um boneco e querendo atendimento. E tem médico atendendo, até onde eu vi, eu não sei se é verdade isso. Então, tenham uma excelente semana e os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.